Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Eneagrama na Prática. E eu, André Guimarães, quero trazer para você uma perspectiva de como colocar essa ferramenta tão poderosa que é o Eneagrama no seu dia a dia. Hoje eu quero trazer um vídeo completamente diferente daqueles que a gente vem fazendo. Eu quero trazer um vídeo que vai expandir a tua consciência. E eu vou falar sobre uma metáfora que é extremamente conhecida. E se você ainda não conhece, vai ser muito interessante você descobrir o quanto essa metáfora vai traduzir o momento de vida que você está hoje. Essa metáfora é chamada Alegoria da Caverna de Platão. Platão, ele foi um dos maiores filósofos gregos. E aí você pode estar pensando, vixe, agora André, tu vai misturar filosofia com eneagrama, agora desandou de vez o negócio. Não, calma aí. Eu trouxe essa alegoria porque ela vai te trazer clareza de como é que as pessoas lidam com cada etapa do seu processo de autoconhecimento à luz do eneagrama. E você, se vem buscando se transformar através dessa ferramenta, vai fazer tanto sentido que eu tenho certeza que ao final você vai deixar o seu like e vai compartilhar com todo mundo esse vídeo, porque você vai querer que todo mundo fique sabendo do que nós vamos falar aqui hoje. E então vamos começar agora falando sobre o que é essa alegoria. A alegoria da caverna de Platão foi uma maneira que ele utilizou para nos ajudar a entender como nós passamos pelo processo de autoconhecimento. Então ele descreveu que haviam pessoas que viviam presas dentro de uma caverna. E essas pessoas, a única coisa que elas podiam fazer era olhar para a parede. Elas ficavam acorrentadas nas mãos, nos pés e no seu pescoço. E por isso, elas não tinham nem a opção de olhar para um lado ou para o outro. A única coisa que elas podiam fazer era olhar para essa parede. E o que é que elas tanto faziam olhando para essa parede, André? Passavam tempo olhando para o nada? De forma alguma. Por trás delas havia um muro. E por trás desse muro haviam pessoas que ficavam o tempo todo caminhando com estandartes. E esses estandartes, eles tinham a representação de coisas que haviam no mundo exterior, sejam animais, pessoas, casas. E conforme eles andavam, as pessoas que estavam acorrentadas começavam a visualizar essas imagens. Elas visualizavam essas imagens graças a uma fogueira que estava um pouco mais elevada e que por causa disso projetava a sombra na parede. Então vamos entender um pouco o que tudo isso quer dizer. Existem pessoas que estão presas, acorrentadas, que a única coisa que elas podem fazer é entender o mundo através dessas sombras que são projetadas na parede. Existem outras pessoas que também estão caminhando na caverna, mas que ficam apenas levando esse estandarte para fazer com que essas sombras sejam projetadas. E elas vão conversando entre si, vão dando nome a essas sombras, e as pessoas que estão acorrentadas vão começando a entender que essas sombras devem ter essa nomenclatura que essas pessoas levam. E por fim, André, o que é que tem? Por fim, existe a saída da caverna. Só que imagine só, em algum momento, uma dessas pessoas que estava acorrentada finalmente conseguiu se soltar. Em algum momento, essa pessoa conseguiu perceber que havia uma maneira de romper os grilhões. E foi isso que essa pessoa fez. Ela tomou conhecimento de como romper os grilhões e rompeu. Só que no primeiro momento, o que aconteceu com essa pessoa? Ela começou a se movimentar e o corpo dela tinha um certo desconforto de tanto tempo que ela ficou parada, presa na caverna. Ao mesmo tempo, ela começou a mexer o pescoço e ela começou a perceber que havia exatamente uma forma de sair de onde ela estava, porque até então a única coisa que ela podia fazer era olhar para frente. Só que quando ela mexia esse pescoço, isso também causava desconforto. Ou seja, no primeiro momento, quando a gente sai e a gente rompe esses grilhões, a gente tem uma sensação de alívio. Só que essa sensação de alívio, ela também pode vir acompanhada de um certo desconforto. O desconforto de começar a perceber que a realidade não era apenas
aquilo que a gente via diante de nós. O desconforto de perceber que nós podemos flexibilizar na nossa vida. De qualquer maneira, mesmo com esse desconforto, essa pessoa decidiu sair da caverna. E quanto mais ela se aproximava da saída da caverna, ela percebia que a luz era projetada nos seus olhos e aquilo ofuscava ela. Aquilo às vezes trazia quase que momentos assim de cegueira. Só que a pessoa tinha muita vontade de descobrir o novo. Tinha algo dentro dela que dizia, vá em frente independente disso. Mesmo com o desconforto inicial que essa luz fazia nos seus olhos, que estavam tão acostumados à escuridão, ainda assim ela seguiu em frente. E o mais interessante de tudo é que com o tempo os olhos dela foram se acostumando com essa luminosidade. Primeiro, com a luminosidade da fogueira, porque ela passou a olhar para a fogueira direto. Depois, com a luminosidade do sol. Quando ela chegou lá fora e ela olhou para o mundo e ela viu que o mundo era muito maior e muito mais lindo e muito mais livre do que ela jamais imaginou enquanto estava presa aos grilhões da sua realidade, ela ficou tomada de uma profunda sensação de felicidade, de gratidão. Essa pessoa andou pelo mundo e viu a beleza dos campos, e viu a beleza das árvores, e viu a beleza dos animais, que agora pela primeira vez, ela não precisava mais de alguém que usasse de artifícios para projetar uma sombra. Ela agora conseguia enxergar com os próprios olhos. E olha que coisa interessante, quando a gente consegue enxergar com os nossos próprios olhos, isso sempre é mais grandioso. A gente sempre percebe o mundo com uma cor diferente, uma cor única. E essa pessoa ficou tão feliz, tão tomada dessa sensação de plenitude que pensou, eu não posso deixar as pessoas que estão lá continuar acorrentadas. Eu preciso fazer algo para libertar essas pessoas. Eu preciso urgentemente mostrar para essas pessoas que elas podem romper os grilhões e elas podem também enxergar a vida. E assim a pessoa fez. A pessoa voltou até a caverna, até as outras pessoas que estavam presas. E ela começou a dizer que aquelas sombras que estavam na parede não eram a realidade. Que aquilo era apenas um pequeno pedaço do todo. Aquilo era apenas uma sombra projetada da verdade que outras pessoas queriam que a gente acreditasse. Como é difícil para nós chegarmos para alguém que não está pronto para entender dessa verdade e querer simplesmente forçar essa pessoa a enxergar. Não, isso não funciona. É necessário que você faça a sua escolha. É necessário que você tenha o desejo da mudança. É necessário que você anseie por se transformar. Essa transformação ela pode acontecer a qualquer momento. Ela pode, inclusive, estar nesse momento, agora que você está assistindo esse vídeo, já ter começado dentro de você. Você pode simplesmente estar agora ouvindo minha voz e já estar percebendo que talvez você seja uma dessas pessoas que está presa, alguma dessas pessoas que está desesperadamente tentando mostrar a verdade a alguém. Talvez você seja alguém que viu a luz lá fora e que está com toda a boa vontade do mundo tentando fazer outras pessoas enxergarem. Na caminhada do Eneagrama, nós podemos estar em qualquer uma dessas situações. Mas o mais importante que a gente precisa entender é que existe sempre um meio próprio para a gente ajudar as outras pessoas. Não é jamais forçando elas a enxergar uma luz que elas não estão prontas, mas é nós vivermos sendo o exemplo para que elas percebam o quanto essa transformação foi positiva para mim e dessa maneira elas desejem viver a mesma transformação. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque lembra daquela pessoa que voltou na caverna e que procurou ajudar as pessoas que estavam presas nos seus grilhões a se libertarem? Segundo a alegoria de Platão, ele chegou na caverna e tirou os grilhões de algumas pessoas para provar que era possível
viver livre. E as pessoas começaram a sentir aquele mesmo desconforto que ele sentiu, que ela sentiu na hora que se libertou dos grilhões. E sabe o que, é que as pessoas diziam? Você me causou dor. Eu estava numa posição que não tinha dor. Eu estava numa posição da minha vida que havia conforto. Talvez porque eu já estivesse acostumado com essa posição. E agora, você tirou o que sustentava essa posição, sem me perguntar. E agora, o que eu sinto é o desconforto de ter que descobrir o que eu vou fazer com isso. Mas a pessoa tinha tanta boa intenção que continuou incentivando. Não, vamos nos libertar, vamos sair, vamos olhar para a fogueira. E aquilo causava dor nos olhos das pessoas. E a pessoa dizia, não, vamos sair lá fora, vamos ser livres, vamos não sei o quê. E as pessoas diziam, pare de fazer isso, você está falando loucuras, você não está raciocinando, isso que você está dizendo não é verdade. A verdade é o que está aqui. A verdade são as sombras, o mundo são as sombras, porque é isso que eu consigo ver. É isso que eu consigo enxergar, e se é isso que eu enxergo, essa é a minha verdade. Por mais que a outra pessoa dissesse, mas existem muitas outras possibilidades que também são verdadeiras, às vezes as pessoas diziam, não, a única verdade é aquela que eu vejo. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você esteja passando por isso agora. E é isso que eu quero que você compreenda. O grande convite que eu te faço é entender que essa jornada ela é sua. Às vezes a gente canaliza tanta energia para tentar salvar o outro, quando na realidade a única coisa que a gente pode fazer é decidir trilhar o nosso próprio caminho para fora da caverna. É esperar que essas pessoas tomem consciência em algum momento. É talvez sim dizer para elas que é possível, dizer que quando elas estiverem prontas a gente está aqui. O Enneagrama nos ensina isso, nos ensina a respeitar o outro no seu tempo. Ensina a respeitar o outro no jeito que ele é. E deixa eu te dizer, quantas vezes a gente vive preso aos grilhões da personalidade? Quantas vezes a gente vive olhando para essa sombra achando que isso é a nossa verdade? E a única coisa que a gente está fazendo é a gente está se privando de conhecer a luz da nossa essência. Porque a essência é exatamente tudo aquilo que está fora da caverna. A essência é a nossa grandeza. A essência é a possibilidade infinita que a vida te traz de ser feliz de diversas maneiras. E às vezes você está se limitando a uma única possibilidade. O meu convite para você é descobrir que existe um caminho claro, que existe uma possibilidade, respeitando o seu tempo, respeitando cada passo que você está pronto para dar, te dando suporte para passar por cada etapa no seu tempo. Talvez o seu momento agora seja simplesmente tomar consciência de que isso existe. Talvez o seu momento agora seja finalmente romper os grilhões. Talvez você já rompeu os grilhões, mas ainda não encontrou a saída da caverna. E eu quero te mostrar esse caminho. Talvez você já esteja vendo essa luz, mas ainda não teve coragem de dar o próximo passo, porque você às vezes nem sequer sabe como dar esse passo. E tá tudo bem, está tudo bem. Existe alguém que já foi lá, existe alguém que já deu esse passo, assim como eu, muitos já deram, e eu quero te ajudar a descobrir como você vai dar o seu próprio passo. Eu quero te ajudar a sair dessa caverna, olhando exclusivamente para essas sombras, acreditando que a tua personalidade é a única verdade que existe para viver na luz da tua essência, para olhar para o mundo com muito mais amplitude, para olhar inclusive para as pessoas também entendendo cada uma delas, para se conectar com esse propósito de vida que talvez há muito tempo você está ouvindo o chamado e você ainda não decidiu dar o primeiro passo, mas sabe que já chegou a hora. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque provavelmente já chegou a hora. Você já ouviu o chamado, você já rompeu os grilhões, você já começou a enxergar, e nesse momento talvez você já esteja contemplando a luz fora da caverna. Então o meu convite para você é: deixe os grilhões para trás, deixe de olhar para a vida através das sombras
daquilo que os outros querem que você entenda como realidade e venha finalmente enxergar o mundo através dos seus próprios olhos, dos olhos da sua essência, dos olhos que contemplam a luz, a esperança e a felicidade. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, e eu tenho certeza que você pode começar a refletir sobre em que momento dessa alegoria você se encontra hoje, sabendo que você pode dar o próximo passo, deixa o teu like aqui no vídeo, me ajuda a compartilhar e levar essa mensagem para muitas outras pessoas que talvez precisem saber que elas podem romper os grilhões. Se você tem interesse de aprender muito mais, entender uma outra perspectiva de como usar o Enneagrama no seu dia a dia, então aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho para garantir que você vai ficar por dentro de todos os outros conteúdos incríveis que estão vindo por aí. Porque, afinal de contas, o Enneagrama, ele mudou a minha vida. E eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.